Hoje eu queria falar sobre um outro lado da depressão. Que outro lado da depressão? O que eu queria abordar no vídeo de hoje? O Pedro Seixas, que é alguém que acompanha aqui o canal, ele fez uma sugestão, fez uma pergunta para eu falar sobre a relação entre HIV e depressão. Isso me despertou aqui uma coisa que a gente é importante falar sobre a relação entre depressão e doenças crônicas em geral. Porque tem uma via de mão dupla aí, por isso que eu falo de um outro lado da depressão. A presença de uma doença crônica, seja ela qual for, e o HIV entre elas, aumenta o risco de a pessoa desenvolver um quadro depressivo. Que é uma coisa que a pessoa não vai se livrar, ela tem que estar o tempo todo tomando remédio, é algo que traz um desgaste para o próprio corpo. Aliás, esse é o caso do HIV. O HIV ele pode afetar o próprio cérebro diretamente, levando em alguns casos até quadros demenciais, mas às vezes a quadros depressivos também. Só que outras doenças crônicas também, pelo desgaste que impõe ao corpo, pelo desgaste que impõe à própria mente, de você ficar o tempo todo manejando ali mentalmente o estresse do que é, de ter que ir no médico, de ter que lembrar o remédio, etc., pode trazer um peso emocional e desenvolver no longo prazo um quadro depressivo. Então a gente tem que estar atento quando está acompanhando um paciente com uma doença crônica, artrite reumatoide, pressão alta, enxaqueca, seja o que for, é sempre bom ter em mente que aquela pessoa pode desenvolver depressão. Lógico, qualquer pessoa na rua pode desenvolver depressão, a depressão pode acontecer com qualquer um, mas pessoas com doenças crônicas têm um risco maior de desenvolver esse quadro. Mas eu disse que era uma via de mão dupla, e de fato é. Porque quando a pessoa desenvolve a depressão, isso pode alterar a evolução da sua doença crônica. Sabe que a taxa de adesão ao tratamento, se tomar direitinho, do jeito que tem que tomar, é muito pequena quando a doença é crônica. Quando assim é um remédio que tem que ser para a vida toda, às vezes mais de uma vez por dia, às vezes menos de 50% das vezes as pessoas tomam direitinho. Por quê? Porque vai cansando, porque é muito tempo, porque esquece, etc. A adesão ao tratamento de forma perfeita e adequada já é baixa. Quando entra a depressão na história, então, o problema é muito maior, porque a depressão dificulta, diminui o ânimo, diminui o otimismo, a perspectiva de que as coisas vão dar certo e vão funcionar e etc. E numa pesquisa feita no Brasil, entre os pacientes portadores de HIV, era a principal causa de abandono do tratamento. 58% das pessoas que tinham abandonado o tratamento do HIV era por uma influência direta do quadro depressivo que elas tinham desenvolvido. Em alguns estudos mundiais, fala-se que até 36% das pessoas com HIV desenvolvem depressão. Então é muito importante a gente ter em mente, a gente lembrar, a gente saber que nas doenças crônicas em geral, e o HIV não é diferente, as pessoas podem desenvolver depressão, e uma vez desenvolvida a depressão, isso influencia no tratamento, isso influencia até no prognóstico, em como essa doença vai se desenvolver ao longo do tempo. Porque ela é crônica, mas ela pode se desenvolver mais rápido ou mais devagar, dependendo de como a pessoa se trata, de como ela toma os remédios, de como ela faz os tratamentos não farmacológicos, por exemplo, atividade física, psicoterapia e etc. Nem sempre, aliás, na maioria das vezes, as doenças crônicas não são restritas a tomar o remédio, mas é tomar remédio e mudar o estilo de vida. Isso fica muito mais difícil quando a pessoa desenvolve um quadro depressivo. Então fica um alerta. Na presença de qualquer condição de longo prazo, é importante a gente pensar, será que não está acontecendo também um quadro depressivo? E na presença de um quadro depressivo, a gente também tem que ficar muito atento ao impacto dessa depressão no tratamento da pessoa. Porque não é incompatível, a pessoa pode tomar os remédios para o HIV e também tomar os antidepressivos e fazer na psicoterapia a abordagem das questões ligadas ao HIV, por exemplo, ligadas à depressão, à vida emocional que está sendo abalada por aquela condição. Eu espero ter respondido aí, esclarecido um pouquinho o Pedro, que trouxe essa boa questão pra gente. E se você acha que é importante divulgar essa informação, compartilha aí esse vídeo, se inscreve no canal, porque a gente está cheio de dúvida para responder por aí.